Vamos falar sobre essa derrota do Vasco. Limitavelmente, né? Estou limitado devido a armazenamento do meu celular, que é pouco. Mas vamos falar sobre essa derrota do Vasco após a vinheta. Salve, galera do Vasco. Salve por você, por educação a você. Porque esse time não merece. Mais uma vez o Vasco jogou muito mal, foi derrotado pelo Atlético Paranaense por 1-0, jogou muito mal, principalmente no primeiro tempo, que ele tem que levantar para os céus, não sair uma goleada. No segundo tempo, o Atlético recuou, o Vasco melhorou um pouquinho e até teve um gol anulado, que foi uma pena. O João Vitor, que entrou depois que o Hugo Moura fez uma bela uma besteira, tentando recuar lá pelos 20 minutos do primeiro tempo. E como ele fez besteira, puxou o Gilmar, que havia entrado no lugar do Camilo no Atlético Paranaense. E como era o último homem, o Cláudio não tinha nada que fazer senão expulsar o Moura. Se o Vasco já estava tomando pressão do Atlético Mineiro e Paranaense, com 11, com um homem a menos, piorou a situação e acabou até levando um gol aos 25 do primeiro tempo. E uma falha do Paulo Vitor. Aliás, todo jogador que é emprestado pelo Vasco arrebenta. O Paulo Vitor foi um dos pilares que salvou o Vasco do rebaixamento ano passado. Mas desde quando o Vasco comprou os direitos do jogador, ele decaiu, o futebol dele decaiu. E inclusive cedeu um escanteio de bobeira antes desse gol. E desculpe, Pablo entrou nas costas dele como se fosse nada, cruzou e o Eric escorou para o gol. O Pablo não, desculpe, o Gamarra entrou pelas costas dele como se fosse nada, cruzou e o Eric marcou o gol da vitória do Atlético Paranaense, que meteu pelo menos umas 3 balas na trave no primeiro tempo. E o Vasco só se defendeu em mal no primeiro tempo, tanto que terminou os 45 minutos iniciais, o time da casa chutando 9 vezes do gol e o Vasco 0. E o segundo tempo, com esse recuo do Atlético Paranaense, tentando explorar os contra-ataques, o Vasco melhorou um pouquinho, teve um lance que, no mínimo, polêmico, que o Vigete ia entrar na oração no zagueiro do Atlético Paranaense, entraria de cara com o gol. E pelo ângulo que eu vi, a bola realmente bateu no peito do jogador do Atlético Paranaense, mas caiu na mão. Rafael Cláudio achou que não foi intencional, lá marcou. E teve um gol ao lado que, uma pena, o João Vitor, que aliás foi um jogador mais caro dessa janela do início do ano, inexplicavelmente ele é reserva, seja como zagueiro, seja como lateral, ele é mais útil que o Paulo Vitor e o Mita. O Mita tem bom ofensivamente, defensivamente, que era uma tragédia. E fez uma bela jogada, mas o Varela estava uns centímetros adiantados, que esteve impedido, foi uma pena. Seria uma bela, praticamente um gol do João Vitor. O Rafael inventou. Eu acho que quando um treinador muda muito o esquema tático de jogo, de um jogo para o outro, mostra que ele não tem convicção. O Vasco se protegeu bem no jogo contra o Fortaleza, atuando como 3 zagueiros. Hoje ele abandonou esse esquema. Eles disseram que queria ser mais agressivo, e em hora nenhuma o Vasco foi agressivo. E eu mostrando que ele vai muito pelo lado, um treinador, quando vai muito lá pelo lado da torcida, que é passional, ele mostra que não tem convicção, não tem o time nas mãos. E hoje, até com 1-0 no primeiro tempo, foi barato. No segundo, o Vasco até melhorou, mas com um homem a menos,
Aliás, ficar a questão do para o Lúcio Barbosa, que foi que contratou o Moura. Ele veio nessa janela inventada pela CBF, na janela interna, no último dia. Aqui, em base de que contratou o Moura, e além do mais, com essa cláusula de 3, 4 jogos, porque o Hugo Moura é recém-chegado, já chegou na meta, não vou ser obrigado a comprar ele por 10 milhões. Fica a questão aí. E também um outro contratado pela China Marcos no início do ano, a exceção do João Vitor, os outros. O David, por exemplo, errou tudo que tentou hoje. Até que o David tem até uma coisa boa, que ele não falta disposição dele. Falta talento. E os demais são reservas. Alguém chama ele de mago, mas não pode. Se questionar, fala que não entende quando alguém quer ganhar uma discussão, quer impor sua verdade, entre aspas, sobre os outros, fala que se você não for na ideia dele, você não entende. Complicado, meus amigos, e semana que vem tem um jogo direto contra um adversário direto, contra o rebaixamento com a Vitória da Bahia, às 11 da manhã, domingo, São Januário. Já mandamos nosso pedido de credenciamento para a CBF, não sabemos se vão ser aprovados, mas é um jogo que o Vasco não tem outra opção senão trazer os 3 pontos. Aliás, espero que essa semana a 77 Lerda, que não entende nada de futebol, eu não vou falar na parte dessa treta que eles estão envolvidos na justiça americana, mas de futebol não entende pancada nenhuma, mas espero que eles acelerem nesse processo de ver perfil e contratar um novo treinador. Pelo jeito que eles têm, a falta de projeto esportivo dele, não deve estar atraindo bons profissionais, né? Não deve estar chamando a atenção de bons profissionais dessa dificuldade e Vasco fechar um novo treinador. Então é isso, galera. Infelizmente, o armazenamento do meu celular é pouca, mas, cara, vocês não têm ideia de quanto eu queria falar. Até mais.